Boa noite a todos e todas. Saúdo todas as autoridades aqui presentes na figura do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, professor Newton César de Almeida. Saúdo também todos e todas que são agraciados essa noite com a medalha do Mérito Legislativo, na figura do médico pesquisador Dr. Geraldo Barroso, da professora doutora Maristela Duarte e também da professora e diretora Margarida Barbosa, em nome dos quais homenageei todos os agraciados. É com muito orgulho e muita honra que recebo hoje a importante missão de falar sobre o aniversário de 232 anos de nossa querida Barbacena. Diferentemente dos discursos ufanistas típicos de solenidades como esta, quero aqui ressaltar os amores e dissabores de nossa cidade. De seus primórdios, antes da dominação europeia, pouco resta. A região ocupada por grupos indígenas das etnias Puri, Coropó e Coroados teve os povos originários expulsos de suas terras. A história da vila de Barbacena tem início em 1698, quando o capitão Garcia Rodrigues Paes, filho do bandeirante Fernão Dias Paes, abre um caminho mais curto para a ligação entre o Rio de Janeiro e o interior das Minas Gerais, o Caminho Novo. Por este Caminho Novo não só passariam as riquezas do ciclo do ouro, como também vários episódios históricos, entre elas a reação armada à invasão do Rio de Janeiro pelo corsário francês do Gaetonã, em 1711, a Guerra dos Emboabas e a Conjuração Mineira. O nascimento do Arraial se dá com a construção da capela consagrada a Nossa Senhora da Piedade, na Fazenda da Borda, passando pela construção de uma igreja maior em terras da Fazenda da Caveira de Cima, autorizada em 1725. Em 1753, com autorização para a construção de casas em torno desse templo, o Arraial se expandiu, à medida que pequenas casas comerciais se estabeleciam para atender os tropeiros que circulavam na comarca do Rio das Mortes. Em 1791, com a exploração do ouro já em decadência, o então Arraial da Igreja Nova de Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo Lide foi elevada à categoria de vila, recebendo o nome de Barbacena, uma homenagem oportunista ao Visconde de Barbacena, nobre português que governava Minas Gerais. Esse acontecimento se deu simultaneamente aos desdobramentos da Inconfidência Mineira, denunciada em 1789. 5 dos principais envolvidos no movimento, incluindo Joaquim da Silva Xavier e Joaquim Silvério dos Reis, tinham ligações com Barbacena. O dono da fazenda da Borda do Campo, José Aires Gomes, foi expulso do Brasil, teve suas terras confiscadas e morreu esquecido em Moçambique, na África. O irmão de Tiradentes, Padre Antônio da Silva Santos, e o delator Silvério dos Reis moravam na vila de Barbacena. O padre, na atual rua Tiradentes. O traidor da Inconfidência, na região do Pontilhão. No século XIX, Barbacena continua como uma passagem estratégica para todos que se dirigem ao interior de Minas. Torna-se rota comercial importante e entreposto de víveres e escravizados africanos. Com a sua influência em política consolidada, a Câmara Municipal de Barbacena tem participação ativa na movimentação pela independência do Brasil e mesmo chega a remeter carta a Dom Pedro I, ofertando a cidade como capital do Brasil em caso de ataques da metrópole ao Rio de Janeiro. Na maior parte do século XIX, os grandes fazendeiros comandam a cidade econômica e politicamente. Os imperadores do Brasil, pai e filho, visitaram Barbacena em várias épocas. Dom Pedro I concedeu à vila o título de muito nobre e leal. Mas a lealdade à monarquia brasileira não impediu que o movimento republicano ganhasse força entre a elite política local, mesmo com vários barbacenenses de famílias importantes ocupando cargos nos ministérios e na diplomacia brasileira. Ao longo do período monárquico e da República Velha, Barbacena foi um importante polo educacional, com a instalação de escolas públicas e privadas, como o Ginásio Mineiro, Colégio Imaculada Conceição, da Escola do Aprendizado Agrícola e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, já no fim dos anos 1940. Às vésperas da abolição da escravatura, em 1888, foi inaugurada a colônia Rodrigo Silva, destinada a receber trabalhadores italianos. Juntamente com imigrantes de outras nacionalidades, estes teriam um papel fundamental na economia e na identidade de Barbacena no século XX. As primeiras décadas do século XX, em Barbacena, inauguram inovações e consolidam projetos da virada do século anterior. A Estação Sericícola de Barbacena é uma indústria-escola destinada à disseminação da cultura da seda natural no Brasil. Por trás deste projeto está o imigrante italiano Amilcar Savassi. Tão visionário quanto Savassi, chega a Barbacena Paolo Benedetti,
que além de manter um cinematógrafo na cidade, fez experiências com cinema sonoro. O filme, uma transformista original, sincroniza as imagens de uma jovem cantora da colônia Rodrigo Silva com sua voz registrada em um discurso de gramofone e exibida em 1910 por uma plateia composta por famílias da elite local. Também no século XX, um dos piores capítulos da história do país acontece em Barbacena. Para o antigo sanatório de Barbacena, uma espécie de spa para as denominadas doenças nervosas e depois tuberculose, vinha a elite carioca aproveitando-se da comodidade do ramal da estrada de ferro Dom Pedro II, depois central do Brasil. Lá havia talheres de prata, o primeiro telefone da cidade e serviço à la carte no restaurante. No sanatório de Barbacena, o imperador Pedro II e a comitiva imperial almoçaram durante sua derradeira visita a Barbacena. O menu sofisticado e em francês atesta que o local era digno de reis e rainhas. Mesmo assim, faliu e foi vendido ao governo de Minas Gerais. Em 1903, ali foi instalada a primeira sede da assistência aos alienados de Minas Gerais. Em pouco tempo, a estação do sanatório recebia levas e levas de pacientes, na maioria indigentes, vindos de todos os cantos do estado. A superlotação que se seguiu desenhou o cenário de horrores do Hospital Colônia de Barbacena, abastecido continuamente pelos trens de doido. Até a década de 1990, a história do Hospital Colônia foi marcada por mortes, maus tratos, superlotação, internação de adultos e crianças, insuficiência de recursos para assistência e até a venda de cadáveres para faculdades de medicina. A cidade, conservadora e fervorosamente católica da primeira metade do século XX, convive com mentes libertárias como a professora Maria Lacerda de Moura, pioneira do feminismo e do amor livre no Brasil. Na poesia, reina o pessimismo sombrio de Honoré Armand. Por aqui escolheram morada Jorge Bernanos, Émeric Macier, João Guimarães Rosa, então médico do 9º Batalhão de Polícia Militar. Flauzino Vale faz do seu violino erudito resgatar a cultura popular. Com o avançar do século XX, a economia se diversifica e, a partir das décadas de 1960 e 1970, a floricultura e a fruticultura ganham impulso, conferindo ao município o título de Cidade das Rosas. O Grupo Ponto de Partida, formado em 1980, se consolida como núcleo permanente de produção, formação e ensino nas artes dramáticas e musicais. A cidade hoje se destaca na prestação de serviços e é sede de inúmeras instituições públicas, tornando a cidade uma referência regional. A produção agrícola, com destaque para a agricultura familiar, segue tendo um papel fundamental na geração de emprego e renda para a população. Ainda assim, uma melhor distribuição de renda e oportunidades, saneamento, acesso a bens materiais e culturais seguem sendo um desafio para as gerações atuais e futuras. Dizem por aí que ser barbacenense raiz é falar mal daqui para todo lado e reclamar de todas as suas características, mas terminar com mas eu gosto daqui. E é bom mesmo, tipo aquela voltinha sábado de manhã na Rua 15, que a gente bate perna e vê todo mundo. Mas que a gente aprenda a se reinventar sempre e, principalmente, a lutar mais para não perder mais do pouco que restou e ainda tecer novas histórias, novos rumos, outros protagonistas. Simbora, cidade! Já experimentou rodar Barbacena para pensar aqui, além do raciocínio colonizado e centralizado de sempre? Tem mais cidade por aí. Um viva a todos e todas que aqui resistem. Parabéns, Barbacena, pelos seus 232 anos de história.